De onde veio a ideia de associar a Páscoa à ressurreição? A Bíblia não ensina que Pessa, Páscoa, é a celebração da ressurreição. Ponto. A Bíblia não ensina. O conceito original da Páscoa, vou falar Páscoa, que é o que é entendido, né? Conforme estabelecido na Torá, está ligado à libertação dos israelitas da escravidão no Egito e à instituição do sacrifício do Cordeiro Pascal. Êxodo 12. Então, tá bem claro. Essa interpretação surgiu por quê? Yeshua foi crucificado durante Pessa. Os evangelhos deixam claro que a sua morte ocorreu na época da Páscoa judaica. João 19,14. E era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta. E disse aos judeus: eis aqui vosso rei. Agora você tem que lembrar que Pessa não é um feriado. Pessa não é feriado. É a preparação. Por que preparação? Porque o dia 14 de Nissan começa no pôr do sol do dia 13. E aí eles começam a preparar tudo. Porque eles têm que preparar o cordeiro, levar até o local do sacrifício. O meio-dia começa o sacrifício. Então por isso que é chamado dia da preparação. O tempo da preparação. Eles preparam o animal é imolado, é levado, eles voltam para casa e comem a carne assada. Então, até às 3 horas, eles não tinham carro nessa época, né? Às 15 horas encerrava-se o sacrifício. Das 12 às 15 horas. Todo mundo levava o seu pedaço de carne para casa. Tinha que chegar em casa, tinha que fazer o fogo. E o fogo não era elétrico, não. Churrasqueira elétrica. Tinha que pegar a lenha. Já tinham preparado isso durante essa semana. E tinha que fazer o fogo. Tinham que assar a carne e comer. Isso, quando eles iam comer, já era no pôr do sol. Já estava virando esse tempo aí. Então, o dia da preparação era o dia 14 de Nissan. O Pessa que era comido era no pôr do sol. Porque não dava tempo de fazer tudo isso automático. Estão conseguindo compreender? E aí chegava lá e jantavam no pôr do sol na virada por 15. Que era o feriado de Matzot. Então no Matzot eles já não podiam ter nada com fermento. Na verdade, ele já, em Pessa, em Nissan, ele já se abstém de fermento por causa que ele já estão em consagração para entrar no primeiro dia de Matzot. Porque eles já fazem o pão. Na preparação de Pessa, o pão já é sem fermento, ervas amargas, tudo isso já estão organizando. Então, no dia 14 de Nissan, já tem que estar sem fermento. Na virada, então, quando eles param para comer, já é tudo pronto. O fermento já foi tirado de casa. Entenderam isso? E aí, você começa a entender. Aí, eles comem isso e vivem esse feriado. O feriado que eles tiraram correndo Yeshua da cruz lá, porque eles tinham que entrar nesse feriado e tinham que comer Pessa. Eles tinham que ir lá, o seder de Pessa tinham que fazer na família, e aí eles comiam. Então tiraram Yeshua antes do pôr do sol, chegaram lá correndo, e o povo que tirou era um povo que tinha bastante condições financeiras, né? Então, porque daí o pessoal ficou nisso. Agora continua aqui. A ressurreição aconteceu após Pessa, de acordo com Mateus 28:1. Olha isso. E no fim do sábado, quando despontava o primeiro dia da semana, sábado semanal agora. Sábado semanal, não o sábado, o sabaton. Quando despontava o primeiro dia da semana, então é sábado semanal. Só que o despontar do primeiro dia da semana não é meia-noite. É sábado semanal, Shabat semanal, depois das 18. Está despontando. No final do Shabat, quando ia despontar, ainda não tinha virado. O primeiro dia da semana, estava começando a entardecer, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. Mateus 12:40. Como Ioná teve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Espera aí. Pois assim como Ioná teve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. No coração da terra. Ah, sim, enterrado. Não, ele não foi enterrado, ele foi colocado numa gruta de pedra. Então o coração da terra não está falando da terra que ele vai ser enterrado. Está falando de uma dimensão espiritual onde ele vai estar. Todo mundo pegou aí? Numa dimensão espiritual onde ele vai estar. Olha Marcos 8:31. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos, os principais sacerdotes e pelos escribas. Já estava tudo pré-determinado. E que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. 3 dias, queridos.
Isso não tem como ser sexta-feira, como foi te ensinado. Porque morreu na sexta, sábado e ressuscitou no domingo de manhã. Não dá, dá um dia e meio. É 3 dias, todo mundo sabe contar, né? 1, 2, 3. E 3 dias e 3 noites. Aqui está escrito ali, 3 dias e 3 noites. Vamos para outro texto bíblico aqui. Olha o que diz Mateus 27, 62. Olha a importância disso. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, qual é o dia da preparação? 14 de Nissan. No dia seguinte, reuniram-se os principais sacerdotes e fariseus em casa de Pilatos. No primeiro dia, no feriado aquele, né, no Shabat, dizendo: Senhor, lembramos-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, falando de Yeshua, vivendo ainda disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até ao 3º dia. Já tinha lido isso na Bíblia, meu irmão? Está escrito lá toda a vida. E não se dê o caso de que os seus discípulos vão de noite e furtem e digam ao povo: ressuscitou dentre os mortos. E assim o último erro será pior do que o primeiro. Até os inimigos de Yeshua sabiam contar 1, 2, 3. E que ele ia ter que ficar 3 dias. Aqui eles estão no primeiro dia. Yeshua foi sepultado antes do pôr do sol. E eles já estão aqui no feriado agora. No primeiro dia de Matzot, da festa. E disse-lhe Pilatos: tendes a guarda, ide, guardai-o como entenderdes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Eles selaram a pedra para que não fosse removida e botaram guardas lá. Como se fosse a cimentar. Eles colocavam cera, na verdade. Colocavam cera ao redor da rocha para que ninguém mexesse. E geralmente é um selo do imperador também, para mostrar autoridade. A mudança de ênfase no cristianismo primitivo. Nos primeiros séculos, os cristãos judeus continuavam a celebrar Pêssah como uma lembrança da redenção de Israel e viam Yeshua como Cordeiro Pascal. No entanto, entre os cristãos gentios, a ênfase começou a mudar para a ressurreição. Os cristãos gentios, gentios messiânicos. Já expliquei, vou fazer um vídeo só explicando sobre isso aí. Nunca mais fale que você é gentil, porque a partir do momento que você conhece Yeshua, você não é mais gentil. Gentil quer dizer pagão, é sinônimo, as duas palavras. Eu sou gentil, tu não é gentil, meu irmão. Eu também falei isso. A gente não estuda a Bíblia com a visão de Sião, daí tu fala um monte de bobagem. Se você não é gentil, gentil é pagão, é o mesmo sinônimo. Então é aquele que não crê no Deus de Israel. Cada vez que chamam de gentil, estão dizendo: você não crê no Deus de Israel. E muitas pessoas recebem o nome de gentil porque crê na Trindade. Porque se tu crê na Trindade, você é politeísta. Você não crê num Deus errado, não é monoteísta, segundo a visão judaica. Porque não existem 3 deuses. Mas os 3 são, não importa, dividiu em 3, você é um gentil pagão. Meu Deus. E aí o gentil pagão cristão quer converter o judeu, né? Dele assim: o que esse pagão está tentando me ensinar quem é Deus? Sabe nada, acredita em 3 deuses e vem querer falar do meu Deus. O teu Deus não tem nada a ver comigo. Essa é a mentalidade de um judeu quando vê um cristão falando aí sobre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Dói, né? Então, quando chegou os cristãos do cristianismo, né, da cristandade, começou a mudar. A divergência ficou evidente na disputa entre os quartodecimanos, que celebravam a Páscoa no dia 14 de Nissan, conforme o calendário bíblico, e os que defendiam a celebração da Páscoa cristã no domingo seguinte, dia do Senhor. Eles começaram a brigar por isso, porque Roma, ele cuidou de mudar os tempos e as épocas. Está escrito na Bíblia, profetizando sobre isso. Aí, as fontes históricas estão aí. Policarpo de Esmirna, discípulo do apóstolo João, defendia a celebração da Páscoa na data judaica. Irineu de Lyon, data de nascimento, menciona essa controvérsia em sua obra Adversus Aereses. Eusébio de Cesareia, em sua História Eclesiástica, relata que o bispo Aniceto de Roma e Policarpo discutiam essa questão, mas não chegaram a um acordo. Eles brigavam, queridos. Agora olha a resolução. O Concílio de Nicéia, em 325, depois de Cristo, 325, queridos, não 35.
325. 325 anos depois da... Meu Deus, gente. Ai, tá. O imperador Constantino, que queria separar o cristianismo do judaísmo, decretou que a Páscoa cristã deveria ser celebrada no domingo, após a primeira lua cheia da primavera, e não mais conforme o calendário judaico. Carta de Constantino sobre a decisão do Concílio de Nicéia. Decidimos que esta... Faltou aqui, decidimos que esta santa festa de Páscoa deve ser celebrada em um mesmo dia por parte toda. Por toda parte. E não devemos ter nada em comum com os judeus. Pega aí, printa, faz um quadro. Nada em comum com os judeus, pois o Salvador nos mostrou outro caminho. Outro caminho. E aí? E olha aqui, a partir desse momento, a Páscoa cristã, porque não podia mais celebrar o Cordeiro que morreu, tem que inventar outra coisa. Passou a ser entendida sobre o martelo, né? Como a celebração da ressurreição, afastando-se do contexto bíblico original. E aonde que ressurgiu? No domingo. Por quê? Porque o Constantino era mitraísta e o Deus Sol é celebrado no domingo. Então tem que ser celebrado a ressurreição do Deus dele no domingo. Peça na Bíblia refere-se exclusivamente à libertação de Israel e ao sacrifício do Cordeiro Pascal. Yeshua morreu durante a Páscoa, mas a ressurreição é mais associada à festa das primícias. Acabamos de estudar. A ideia de que Páscoa significa ressurreição surgiu posteriormente no cristianismo gentil romano. O Concílio de Nicéia oficializou a separação entre Páscoa bíblica e a Páscoa cristã, redefinindo seu significado. Pronto. Depois disso já entrou o coelhinho, que é Ishtar, que é uma deusa pagã. E daí, com o mascote dela é um coelho? Ah, não, é que coelho quer dizer vida, se multiplica. Não, meu irmão. É feitiçaria, é idolatria. É uma deusa que é celebrada e colocou ela nesse tempo.